CNN Brasil trouxe uma informação que me deixou revoltado, me revoltou sinceramente, porque o STF está com discordância sobre a velocidade do julgamento do Bolsonaro. Estão dizendo que o Bolsonaro pode não ser julgado e preso em 2025, ficando só para 2026. Essa história do Bolsonaro já deu na conta. Bolsonaro tem que ser julgado rápido. Estão falando que só o relator do caso vai levar 4 sessões para dar o voto. 4 sessões! Não, porque é um caso especial, é de um ex-presidente. Não precisa ter medo de Bolsonaro. O Bolsonaro não tem a força que ele diz que tem. O que eu acho que está acontecendo no STF é uma tentativa de mensuração. Nós vamos ter a manifestação bolsonarista agora em março, depois em abril em São Paulo, e caso o Bolsonaro não leve muita gente na rua, o STF vai querer acelerar o processo. Pelo menos essa é a minha percepção. O que o STF não pode permitir é condenar o Bolsonaro em 2026, porque ele vai tumultuar o nosso processo de votação. O Bolsonaro tem que ser condenado ainda em 2025. O que você acha dessa informação da CNN? Você acha que o STF está com medo de julgar o Bolsonaro? Quando que seria o melhor para o Bolsonaro ser julgado? Ainda em 2025 ou um julgamento mais cauteloso até 2026? Se você quer o Bolsonaro preso, você vai ter que deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Essa informação de que há uma divergência dentro do STF foi trazida para nós pela Basília Rodrigues da CNN Brasil. E quando eu vi essa reportagem, eu falei, não acredito que o STF voltou a ter medo do Bolsonaro. É inacreditável isso. Porque há uma previsão no STF que o Bolsonaro seja julgado na primeira turma. A primeira turma tem menos ministros, é um julgamento mais rápido, é um julgamento mais célere. E havia a expectativa, até mesmo entre os aliados do Bolsonaro, que ele fosse julgado e condenado entre setembro e outubro, ainda de 2025. Porque há uma tentativa de evitar que o processo do Bolsonaro se arraste até 2026. Só que dado o perfil dos réus e as manobras que as defesas podem fazer, já está sendo estimado por alguns ministros do STF que o Bolsonaro só vai ser condenado em 2026. Isso é um absurdo. E 4 sessões seriam necessárias somente para a leitura do relatório do relator sobre o Bolsonaro. Parecer do relator sobre o Bolsonaro. Aí não tem jeito, né? E não dá, porque ele quer justamente fazer isso. O Bolsonaro quer levar o julgamento para 2026 para provocar tumulto. É isso que ele quer fazer. O que eu acho, e isso é uma hipótese minha, eu não tenho nenhuma informação e não saiu em nenhum outro lugar. O que eu vejo é que o STF está esperando para medir a temperatura das ruas caso haja uma condenação contra o Bolsonaro. Se houver um levante popular, houver a possibilidade de um levante popular, Bolsonaro estiver muito fortalecido com o apoio popular, eles podem jogar para 2026. Se Bolsonaro estiver enfraquecido, eles julgam já ainda em 2025. E eles vão esperar as 2 manifestações do Bolsonaro acontecerem. No próximo dia 16, em Copacabana, vai haver uma mobilização de Bolsonaro em favor da anistia e fora Lula 26. Não fora Lula agora, uma manifestação que foi motivo de divergências entre os bolsonaristas, até ficou ruim pro Nicolas Ferreira. Só que, segundo informações da Bela Megali do O Globo, o Bolsonaro foi avisado que há uma grande possibilidade de fiasco no Rio de Janeiro. E por esse motivo, o Bolsonaro foi incentivado pela Michele Bolsonaro a fazer uma outra manifestação em São Paulo, na Avenida Paulista. Porque os últimos eventos no Rio de Janeiro foram esvaziados. Então esse evento do dia 16 também poderia ser esvaziado e uma nova manifestação marcada para abril, no dia 6 de abril, em São Paulo, está sendo convocada. Eu não acredito que vai ter muita gente, não. O Bolsonaro quer usar esses 2 eventos para dar uma demonstração de força. Não acredito que ele vai conseguir dar essa demonstração de força, mas esse é o objetivo. O Bolsonaro, ele sofreu algumas derrotas. Isso é importante. Porque o prazo do Bolsonaro de apresentar a defesa termina amanhã. Hoje é quarta-feira, amanhã, quinta-feira. O Bolsonaro tentou
protelar esse prazo em 15 dias, depois pediu mais 80 dias de prazo, falou que não tinha acesso às defesas, tudo, às provas. O Moraes derrotou o Bolsonaro 2 vezes e negou o recurso. Por quê? O objetivo do Bolsonaro é justamente empurrar o julgamento para o próximo ano. Se ele tiver mais 80 dias, são praticamente 3 meses. Vamos colocar que, no cenário mais otimista, Bolsonaro seria julgado em setembro. Com mais 3 meses, o Bolsonaro seria condenado em dezembro. Só que dezembro é recesso. Então ele voltaria para ser julgado e condenado só em janeiro, fevereiro. Então eu começo a ver que esse medo do STF pode fazer com que o Bolsonaro seja julgado e preso somente lá para abril do ano que vem. Justamente com as prévias partidárias. Isso não pode acontecer. O Bolsonaro, ele vai lançar a candidatura dele sob júdice. Mas, mesmo ele estando inelegível. Ele vai lançar a candidatura, vai haver a derrubada da candidatura. Ele vai lançar uma liminar e a candidatura dele volta. Ele vai lançar outra liminar, depois ela vai ser cassada e assim vai ser rolando. No ano que vem, o Cássio Nunes vai assumir o TSE e o Bolsonaro espera contar com a boa vontade do Cássio para empurrar esse jogo de empurra-empurra até o mais próximo possível da campanha política. Só que se ele fizer isso, ele vai tumultuar completamente o nosso sistema de votação. A direita não quer que o Bolsonaro faça isso, porque a direita quer lançar um outro nome. Porque ele vai evitar que surja um novo nome, Tarcísio, por exemplo, e vai lançar um dos filhos, que é o que está sendo estimado, o Eduardo ou o Flávio. Ambos não têm a mínima condição de disputarem absolutamente nada, principalmente o Eduardo. Mas essa é a estratégia do Bolsonaro. Ele vai alegar perseguição se for rápido, o julgamento? Vai, mas ele vai alegar de qualquer jeito. O STF não tem que ter medo de Bolsonaro. Porque o STF, com o Gilmar Mendes, deu 2 pareceres muito favoráveis ao Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro teve o caso das rachadinhas, o Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com recurso no STF porque o caso foi arquivado para desarquivar o caso, o Gilmar Mendes deu parecer favorável ao Flávio, e esse é um caso muito pesado para o Bolsonaro. Porque mostra a ligação de toda a família, porque a rachadinha era um esquema da família Bolsonaro com o crime organizado. Porque tem lá Fabrício Queiroz, Adriano da Nóbrega, esposa, a mãe do Adriano, que era miliciano no Rio de Janeiro. Então é um esquema ou uma situação muito espinhosa para a família do Bolsonaro. Mas o Gilmar Mendes deu um parecer favorável. Então, alegar que, há aí um problema, uma perseguição, com a decisão favorável ao Flávio, pelo menos esse argumento já não existe mais. Então o STF não tem que ter medo de Bolsonaro. Gente, não dá pra ter medo de um homem desse. Não dá. É fazer com que o Bolsonaro saia vitorioso. Essa é a verdade.